Fala aí pessoal, beleza? Iniciando mais o acompanhamento mensal e um fundo novo aqui no canal. Foi muito pedido no Instagram, pedido lá no grupo do WhatsApp, que é, na verdade, não é um fundo imobiliário, é um Fiagro, o XPCA, que é o Fiagro da XP Crédito Agrícola, e é o primeiro mês que eu acompanho. Vamos ver a aderência dele, foi bastante pedido, fiz uma enquete, pediram bastante, e vamos ver se tem visualização até para eu poder manter aqui no canal, porque tem muito fundo que eu estou trazendo, mais de 60 fundos. Já já vai precisar ser 3 vídeos por dia, a média tem sido 2, mas já já vai precisar ser 3 vídeos por dia, e conto com vocês, né? Conto com a inscrição de vocês aqui no canal. E para quem tiver interesse em participar da quarta turma da minha mentoria, vou abrir as inscrições agora no final de maio, e aqui embaixo tem o link para você conhecer a mentoria, ver o programa e, se fizer sentido, fazer a pré-inscrição, beleza? Vamos lá para o relatório gerencial. Ele é um dos Fiagros que está sendo negociado. Para quem tem acompanhado os vídeos de Fiagro aqui, principalmente quando eu falei do Snag e, se eu não me engano, agora eu não lembro qual foi o outro, que acho que é o CPT, é o CPTR, que estão negociando próximo do valor patrimonial. Inclusive o Snag dificilmente ele cai muito do valor patrimonial. Já o XPCA é um dos ativos que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, e eu vou tentar explicar o porquê disso. Então aqui a parte de comentário do gestor, como destaque, no mês de março, a gestão, assim, como eu não acompanhava antes, então a partir de agora que eu vou fazer o acompanhamento dele para a gente ver as movimentações mês a mês. Então eles adquiriram um novo CRA, Bioenergética Vale do Paracatu. Aqui eles não colocam a taxa de aquisição, mas eu vou dar uma olhada lá depois se eu acho esse bioenergético para ver quanto que é. Deixa eu ver se eu já acho ele aqui. Deixa eu dar um Ctrl F. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não tem. Depois eu vou ver se eu acho ele lá para ver qual é o CRA, qual é a taxa de aquisição desse ativo. Então eles adquiriram esse ativo, comentam que até o presente momento o fundo continua totalmente adimplente, como é grande maioria dos Fiagros, né, que eu venho acompanhando, todos adimplentes, sem problema nenhum, embora esse tenha alguns pontos que merecem atenção. Eles colocam aqui que durante o mês a gestão visitou importantes polos produtivos, com destaque para Tangará, lá no Mato Grosso, que sofreu, né, a gente sabe, sofreu com a questão das chuvas no início, mas já está recuperando. E foram no interior de São Paulo, acompanhando as primeiras usinas de açúcar e álcool iniciarem a safra. São Paulo é muito forte na parte de produção de açúcar e álcool. E com a boa perspectiva da colheita de milho, a previsão é que os preços continuem abaixo para a commodity, beneficiando os setores que utilizam como matéria-prima, como confinadores, frigoríficos e também usinas de etanol de milho. Pessoal, eu quis trazer esse ponto aqui porque eu não lembro de nenhum outro fundo ter comentado sobre isso. Isso é muito importante para vocês. Primeiro, a colheita, a produção está um pouco abaixo sim do ano passado, mas as vendas principalmente estão mais abaixo, mas é por causa que os produtores, isso acho que eu comentei, agora eu não lembro de qual Fiagro que eu comentei isso. Eles estão segurando a venda, vendendo o estritamente necessário para poder pagar, arcar com os compromissos, mas esperando uma volta do preço das commodities, né? Então eles estão segurando a venda. Então, se a gente pegar os índices de venda, a gente vai ver lá embaixo, né, na parte lá mais para baixo, que dá para ver nitidamente porque eles estão segurando a venda. E o outro ponto que eu não tinha visto isso e faz muito total sentido é que, por um lado, o preço baixo ele dificulta para exportação, mas para o mercado interno ele é até bom, porque o milho, por exemplo, o soja, ele é muito utilizado para ração, para que eles até colocam aqui, ó, para frigorífico, para o próprio milho, para fazer etanol de milho. Então, obviamente, a matéria-prima para beneficiar fica mais barata. Então, isso é interessante também. Aqueles colocam aqui, ó, ponto de atenção começa a ser a formação dos custos da safra de grãos já para 24 e 25. Os insumos como fertilizantes, defensivos e sementes diminuíram de preço, o que tende a reduzir o custo por hectare, auxiliando as margens do produtor, ainda que a soja não tenha perspectiva nos aumentos de preço. Ou seja, a gente já está começando a ver uma redução, então a perspectiva para a próxima safra pode ser boa. Então eles colocam aqui que o resultado, o caixa foi 9 centavos e o contábil 10 centavos, ele distribui 10 centavos, beleza?
Então aqui ele vem trazendo um dividend yield excelente, se a gente for pegar, acima de 1, e é por causa, principalmente esse dividend yield está muito em função do preço da cota. Então, assim, a gente fala, não, ele está trazendo um dividend yield alto, né? Mas a questão toda é que ele está sendo precificado para trazer esse dividend yield. Pessoal, isso é um ponto importante que é fundamental que vocês entendam. Por isso que eu sempre falo que vocês não devem olhar um fundo, tanto Fiagro ou fundo imobiliário, somente pelo dividend yield. Fala, pô, ele está trazendo um dividend yield alto, isso é bom. Mas por quê? Porque o dividend yield, pessoal, lembra, o que é básico? Como vocês viram na aula do domingo, no vídeo do domingo, né, que eu expliquei isso. É basicamente você dividir o quanto que ele está pagando no ano e dividir pelo preço da cota. O quanto ele paga não altera tanto, o que muda é o preço da cota. Então o dividend yield para estar alto é porque o preço da cota está baixo. E por que o fundo é precificado para baixo? Exatamente para ele entregar esse dividend yield aqui em função do risco que ele traz. Tanto é que se você pegar fundos mais seguros, KNRI com dividend yield baixíssimo, 7%, HGLG 8%, porque são fundos extremamente seguros e fazem com que a cota seja precificada para cima, para ele entregar esse dividend yield. Então nunca se baseiem na análise em dividend yield. E aqui eu até coloquei o preço da cota de hoje, 8,54, então tá até bem abaixo da cota que fechou o mercado. Aí eu vou explicar da minha opinião sobre esse ponto. Aqui, pessoal, eu gostei bastante da apresentação como é o primeiro relatório que eu analiso, eu gostei bastante da apresentação de como é feito. Eles falam sobre as culturas, né, falando sobre a questão da soja, parte internacional. Aqui, pessoal, aqui é acho que o único Fiagro que traz essa questão de estoque para soja, e a gente consegue ver nitidamente a diferença de estoque inicial para a safra 23 e 24. A gente está com um estoque inicial muito maior para 23 e 24, mesmo a produção tendo sido menor, exatamente porque os produtores estão segurando o estoque para venda. Então aqui a gente consegue ver nitidamente essa diferença aqui do estoque, beleza? Que mais aqui? Aqui ó, a subida que o preço da soja deu, né? Eu comentei isso, se eu não me engano, acho que foi no RZTR. Milho também, que é acho que é a cultura que mais sofreu em termos de perda, mas até por causa da soja, né, a gente pode ver que a área foi menor, produtividade, produção, soja ainda teve a área foi aumentada, né, mas a produtividade e a produção também menor. No caso de milho, foi tudo negativo. Boi gordo, também tem etanol, passa batido aqui, para a gente pegar o portfólio do fundo. Ele é basicamente CRA, é um fundo pequeno, se a gente for ver, o patrimônio é pequeno, acho que é quase 500 milhões, não chega a 500 milhões. CRA 90%, FDIC 80% e caixa ele está com um pouco de caixa, mas é basicamente CRA. Aqui ele é bem diversificado, gostei da diversificação do fundo, não tem assim nada muito chamativo. Produção de grãos 18, 24, 19%, usina de álcool e etanol 18 também por cento, outros 11%, cana, etanol de milho, cooperativas, revenda de insumos. Assim, ele é bem diversificado, mas se vocês olharem, ele é bem puxado no setor sucro-alcooleiro. Bem diversificado em regiões, né? Praticamente quase o Brasil todo, só tirando Espírito Santo, ali acho que é Ceará. A parte de indexadores, CDI, maior parte do fundo, 91%, CDI mais 4,7%, está acima um pouco do que eu considero como sendo saudável, eu acredito que seria ao máximo 4%, IPCA 8,7% também, e isso é bom também porque ele tem uma porcentagem pequena, mas tem de IPCA, isso é bom para dar uma equilibrada na carteira. Aqui a parte dos vencimentos, se a gente for ver, grande parte dos vencimentos é a partir de 27, então a gente está falando de vencimento de mais ou menos a gente está falando de 3 anos, só que o que me chamou a atenção, e aí é pelo lado negativo, que aumenta muito o risco, e aqui já é o primeiro fator da precificação, é a duration muito curta. Porque ele tem, quando a gente fala de duration muito curta, significa que há uma pressão pelo pagamento do principal muito grande, e isso para um ano só. Então você está aqui, está contando com devedores que não são de qualidade tão alta. Então isso aqui é um ponto de atenção. E aqui a movimentação que foi feita, né? Mas eu quero continuar daqui a pouco sobre essa parte da duration aqui. Mas isso aqui só para ver, não foi 10 milhões de CDI mais 5,
para aumentar um pouco a taxa de carrego, mas se a gente olhar aqui, pessoal, olha só, quem aparece aqui, AgroGalaxy, que a gente viu, inclusive no CPTR, né, com problemas, não está inadimplente, porém, lá no caso no CPTR, aqui eles não trazem esse tipo de informação, eles estavam negociando o IVER, então até reclamei no relatório do CPTR porque não teve atualização disso, mas se a gente for ver, o PL é até que é considerável de participação, a gente está falando de 1.2 mais 2.2, aqui está falando de 3.4 mais 4,6, a gente está falando de 9%? 8%. Não, 8%. 8% de PL é bastante coisa. E aqui a minha visão do porquê que ele está sendo negociado, sendo precificado para baixo do valor patrimonial para entregar aquele dividend yield. Primeiro, AgroGalaxy, aqui alguns, eu não sei, eu precisava olhar para ver se tem algum, o Solúbio também, se eu não me engano, teve problema. Mas principalmente a AgroGalaxy, a gente está falando de quase de 10% do PL, que não está inadimplente. Lembrando, não está inadimplente, mas pode apresentar problemas. E a questão da duration ser muito curta. Então, a minha visão é por isso que ele está sendo precificado abaixo do valor patrimonial, beleza? Então eu vou continuar acompanhando esse fundo, foi um pedido de vocês. E se vocês gostarem aí, deixem os comentários. E espero vocês no próximo vídeo.